Eu já tinha começado a falar hoje na fase das comunicações sobre essa questão da paralisação dos caminhoneiros e a realidade do país. Porque talvez esse seja um momento único para repensarmos profundamente a questão da matriz de transportes no Brasil, a matriz de energia e a reforma tributária. Talvez poucos foram os momentos tão propícios para repensar essa situação. E o que a gente tem visto, em grande parte, com raras e honrosas exceções, são discursos de ocasião, como se a questão fosse apenas ser contra ou ser a favor a uma paralisação, ser contra ou ser a favor de reduzir o preço do petróleo, ser contra ou a favor retirar o PIS, COFINS, etc. do preço do petróleo, quando a questão é muito mais problemática, é mais dramática, é mais profunda do que essa discussão. Porque é claro, essa paralisação, cedo ou tarde, ela vai terminar. Seja pelo que o governo já ofereceu, seja por aquilo que ainda vai ser negociado, mas isso não resolverá o problema da matriz de transportes no Brasil e isto não resolverá uma questão crucial hoje, que é a reforma tributária. Eu vou fazer uma breve análise, eu acho que todos sabem que eu sou professor de geografia, então essa questão da matriz de transporte e a matriz energética é algo que ao longo de toda a minha vida eu sempre estudei, porque eu sempre precisei debater isso em sala de aula com os meus alunos, isso sempre foi tema, dos vestibulares, do Enem. Então, países de grande dimensão territorial como o Brasil tem 8.511.000 quilômetros quadrados, é o quinto maior país do mundo. E é um país que tem um clima abençoado. Nós não temos nevascas, em termos de relevo, nós não temos gigantescas cadeias montanhosas como os Andes ou como o Himalaia, enfim. Aqui é fácil você instalar ferrovias para tudo quanto é canto. Então, assim, de uma forma geral, países de pequena dimensão territorial, e se você tem, por exemplo, você tem pequenos percursos, a opção deve ser o transporte rodoviário. Percursos médios e longos, o transporte ferroviário é o mais indicado. E longuíssimos percursos, o transporte fluvial e marítimo. Porque os preços são muito diversos. E o Brasil, com essa dimensão gigantesca, nós não temos ferrovia sequer, nós não temos uma ferrovia que cruze o país no sentido norte-sul ou leste-oeste. Pegar o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm as chamadas transcontinentais. São pelo menos 3 grandes ferrovias que ligam o Atlântico ao Pacífico. E várias ferrovias interligando essas 3 e o restante do país. Todas as grandes bacias são navegáveis. Ao mesmo tempo, o país tem rodovia para tudo quanto é lado. Porque a ideia, uma política de transporte séria e correta, principalmente em países de grandes dimensões, é você ter um sistema multimodal e intermodal de transporte. Você não pode apenas investir em um, tem que investir bem em todos. Mas você tem que priorizar de acordo com as suas condições geográficas. Então o Brasil, na dimensão que nós temos e com a costa litorânea que nós temos, o investimento em transporte marítimo, de cabotagem e o investimento em transporte ferroviário deveria ser amplo, deputada Eliana, e nunca foi feito no Brasil. A nossa opção pelo rodoviarismo, todo mundo bate palma para Juscelino Kubitschek, que teve uma grande importância na história do Brasil, mas a opção pelo rodoviarismo no Brasil foi feita no governo Kubitschek. Quando Juscelino, no afã de modernizar e industrializar o país, precisava incentivar a vinda de montadoras de automóveis para o Brasil. Então essas montadoras que vinham para cá para vender automóveis para os brasileiros e não para exportar, elas fizeram uma exigência. Nós vamos
desde que você incentive o rodoviarismo. E aí observa-se que Juscelino, ele abre rodovias para vários cantos do Brasil, mas no governo dele praticamente não há investimento nenhum em ferrovias. E a partir daí, depois de Juscelino, os governos militares e todos os governos que se sucederam, a opção continuou sendo o rodoviarismo. A Argentina tem uma malha ferroviária maior do que a brasileira, um país infinitamente menor do que o nosso. O transporte marítimo de cabotagem no Brasil, ele é quase inexistente. Você vê que pela BR-101, que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Ceará, e a 116, elas cortam o país no sentido norte-sul. Então, assim, grande parte dessa carga poderia ser feita por cabotagem. Se você tem cargas do Rio Grande do Sul para levar para Fortaleza ou para levar para Belém, poderia ser de navio. Mas isso deveria ser incentivado. No Brasil sempre existiu um mito que as nossas grandes bacias hidrográficas, e nós temos algumas que estão entre as maiores do mundo, que elas não eram navegáveis, que eram bacias muito boas, muito propícias para a geração de energia, mas não para navegação. Com a engenharia existente, todas as nossas bacias, todas, são amplamente navegáveis, porque nas áreas, e nós temos muitos rios de planalto mesmo, mas as áreas de corredeira, elas podem ser vencidas com obras de engenharia como eclusas, por exemplo, que existe, por exemplo, na bacia do Paraná e na bacia do São Francisco. Então nós temos uma matriz de transporte completamente errada. Uma outra questão é a nossa matriz energética. Nós fomos pioneiros no mundo em produzir etanol. E o programa de etanol quase foi à falência no Brasil. Nós criamos, no governo Lula ainda, o programa de biodiesel, uma grande evolução, mas quando se descobriu o petróleo do pré-sal, esses programas todos foram enfiados para baixo do tapete. O programa de carro elétrico, a mesma situação. Então nós não diversificamos absolutamente nada. E falando em matriz energética, esse é outro calcanhar de Aquiles no Brasil, porque nós dependemos maciçamente da energia hidrelétrica. O investimento em fontes como a eólica e a solar tem sido irrisória no Brasil, um país que tem a maior insolação do planeta. É vergonhoso que a Alemanha e a Dinamarca produzam mais energia solar do que o Brasil. Não tem 10% da nossa insolação. Nós sabemos que o clima, deputado Freitas, o clima está mudando muito. E para termos uma seca que abranja grande parte do nosso país e que afete drasticamente a produção de energia, são favas contadas, vai ocorrer. Hoje, contando a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco, essas duas bacias geram perto de 70% de toda a energia consumida no país. Olha o risco que nós corremos ao não diversificarmos a nossa matriz energética. E aí, somado tudo a isso, nós temos o problema da falta de uma reforma tributária decente. Nenhum dos últimos governos se empenhou e dos últimos congressos se empenharam em fazer uma reforma tributária. O Fernando Henrique não se empenhou nisso. O Lula, que talvez foi o que mais teve condição de fazer, porque gozou de um amplo apoio, tanto do Congresso quanto da população, não fez. A Dilma não fez. E esse coitado que está aí agora, não tem a menor condição de fazer nada. Então é um problema que não é enfrentado. E nós temos uma carga tributária no Brasil, que ela significa aproximadamente 40% do PIB, é uma das mais altas cargas tributárias do planeta. E às vezes as pessoas nem entendem no Brasil, é uma bagunça tão grande o nosso sistema tributário, que aqui no Brasil nós temos bitributação, tritributação. Se você abrir um negócio hoje, seja um restaurante, uma loja, você não consegue entender, você precisa ter um contador, e um bom contador, para entender essa situação da tributação no Brasil. Tamanha é a barafunda que é isso. E se paga os olhos da cara. Então é óbvio que essa questão ela precisa ser enfrentada. E ao contrário, você vê que na semana passada, ao invés de se pensar nisso, nós fez uma troca. Nós vamos tirar o PIS/COFINS sobre o petróleo, mas em compensação nós vamos reonerar a folha de pagamento, que é um sacrifício para quem é empreendedor, porque isso dificulta a geração de emprego, obviamente. Então, assim,
Num momento como esse, não é momento para jogar para a plateia. Não é o momento de vender. Só um minutinho, deputado Enivaldo, para terminar aqui. Não é um momento de discurso populista, não é momento de jogar para a plateia, não é momento de acusar A, B ou C, mas é um momento sim de reflexão profunda e de tentar encontrar caminhos e soluções para tudo isso. E este é um bom momento. É ano de eleição. Agora a população precisa estar atenta nisso. Nós não podemos continuar fazendo remendos, políticas de band-aid, que vai tapando um buraco aqui, tapa outro buraco ali, e não fazer políticas de Estado que sejam duradouras e que nos tragam, sim, bons resultados, mesmo que a médio e longo tempo, né? Mas nós ainda vamos, em outras vezes, abordar essas questões aqui. Muito obrigado, deputado Enivaldo, pela sua paciência.